Dani, a vida do ser humano, ela é repleta de perdas. O que aconteceu na sua infância? Como que você lidou com essas pequenas perdas para se preparar com futuros processos de luto? Então, o processo de perda para mim na infância, ele se deu com a nossa vinda para São Paulo, né? Nossa origem é de Minas Gerais. Então essa mudança de estado já é uma perda, né? Porque a gente morava num lugar que era uma rua, uma cidadezinha bem pequenininha, né? E veio para uma cidade grande igual São Paulo, onde que você não conhece as pessoas. E aí depois com essa ida para a escola, adaptação de escola, né? Já estava começando um processo escolar, né? E depois veio aquela questão acho que estava com completar 11 anos de idade, meu pai faleceu. Ele faleceu de doença cardíaca. Então foi um processo de perda muito grande, né? Mas quando você é criança, você não tem uma identificação dessa perda da forma com que ela é, né? Ela era uma perda da dor, da saudade, né? E você não ter mais aquela figura ao seu lado de proteção, de amor, de carinho. Mas você vinha perceber mais isso na fase adulta, quando eu estava saindo da universidade, né? Aquela lacuna, né? De você ter um pai, né? E aí eu senti mais nessa fase, né? E aí também, assim, na minha infância, que eu tive uma grande perda, foi do meu irmão. Esse meu irmão, entre eu e o mais velho, ele morreu afogado, né, na praia de Suarão. Quando nós entramos no mar, o fundo desapareceu, né? Então a gente tentou sair dali, começou a pedir ajuda, o meu irmão mais velho, achando que ele estava indo muito pro fundo, entrou na água para ajudar a gente, tentou sair, tentou puxar a gente, não conseguia. E eu já tinha afundado 2 vezes, já tinha bebido água, não sabia nadar muito bem. Aí entrou uma ajuda, né? Entrou algumas pessoas que estavam na praia, que eram pescadores. E aí o rapaz veio me ajudar, né? Me ajudou, me empurrou pra frente. Aí na hora que ele me empurrou, eu falei assim, pega meu irmão, né? Ele falou, nosso irmão já saiu. Eu falei, não, o outro. Aí ele disse, quando ele virou, meu irmão estava uns 8, 7 metros de distância de mim. Na hora que ele virou para pegar meu irmão sumiu, desapareceu. Então assim, foi uma perda muito grande, né? Essa dali, porque ele era muito meu amigo. E pela formação de irmãos, né? A perda dele criou uma ruptura, né, muito grande na minha vida, né? E eu senti muito a perda dele, né? Porque eu era jovem, tinha apenas 17 anos. E assim, até hoje eu sinto muita saudade dele, né? Como irmão, como amigo, né? Foi um abalo muito grande para mim ter perdido ele. Nesse episódio do meu irmão, assim, o que me deixou muito triste na época, né? Foi porque eu me apoiei em pedir ajuda para ele, né? E assim, não pude ajudá-lo, não pude fazer nada por ele, né? Então assim, a única coisa que eu poderia ter feito era ter abraçado ele, ter morrido junto com ele, né? Mas acho que não era o propósito disso. Um dos pontos mais difíceis do processo de luto é reconhecer que a perda realmente aconteceu. Você passou por um período de negação, um período de não aceitação dessa perda? E como foi encarar a realidade e fazer o desligamento daquele objeto perdido, daquela pessoa perdida? Eu tive uma perda que agora, de adulto, né? Aliás, não uma, né? Acho que eu tenho uma coleção de perdas. Mas uma perda que mexeu muito comigo foi a perda da minha mãe. Em 2003, né? Eu perdi a minha mãe. Ela faleceu de forma abrupta, num acidente de carro. E assim, foi uma coisa que eu jamais imaginava que fosse acontecer, né, na minha vida, na vida dela. Porque a minha mãe era para mim uma pessoa como se ela fosse imortal. Era uma pessoa que ela era muito forte. Até porque ela era meu pai e minha mãe, né? Além de ser meu pai, minha mãe era uma amiga, né? Era uma pessoa muito próxima a mim. Eu até brinco com meus irmãos, né? Eles falavam que a minha mãe gostava mais de mim, né? E eu virei para eles e falei que não era a minha mãe que gostava mais de mim. Era eu que gostava mais dela do que eles. Então a perda dela para mim foi muito difícil aceitar, né? Porque é como se perdesse uma parte do seu universo, sabe? Da sua história, né? É a sua referência. Então ela faleceu em 2013, ela estava com
58 anos de idade, apesar que ela falava que tinha 38, né? Mas ela já estava com 58. Então foi uma perda muito pesada para mim, assim, né? Porque eu não aceitava, não achava que ela fosse morrer. Quando eu perdi a minha mãe, eu tive um processo de negação muito grande. Desde o momento que eu fiquei sabendo que ela faleceu. Porque eu sabia que ela estava viajando, eu estava algumas horas na frente dela, voltando para São Paulo. E ela vindo de Minas Gerais, né, no carro dela. E eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu recebi a notícia que ela tinha sofrido um acidente e que ela tinha falecido. Pessoa extremamente objetiva em dar notícia, né? E aí para mim foi assim um baque muito grande, desde aquele momento que eu recebi a notícia que ela havia falecido. E eu não queria ir lá, nem nada, né? Mas eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama, tomei um banho, deitei. E já eram umas 3 horas da manhã. Aí quando foi 5 horas da manhã, eu falei, não tem condição de eu ficar aqui. Eu preciso ir lá. Aí peguei, fui para o aeroporto, peguei um avião, desci lá em Belo Horizonte e fui no necrotério, né? Porque eu que tinha que buscá-la. E aí eu fui lá, cheguei lá, tive que fazer o reconhecimento dela. Então foi muito difícil para mim ver minha mãe morta. E ali, para mim, foi um processo muito duro, né? Um golpe muito duro, porque além de ver, eu tive que trazer ela para São Paulo. E eu vim junto com ela, de Minas Gerais até São Paulo. E aí eu pensava comigo, falei, meu Deus, como que pode acontecer uma coisa dessa? E comecei a questionar Deus, inclusive, né? Por ela ter partido. Mas depois eu agradeci a Deus por ter me dado ela como mãe e porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer por ela. Não tinha absolutamente nada, porque ela já tinha ido embora. Foi muito duro. O que me ajudou muito foi um sonho que eu tive com a minha mãe. Eu sonhei com ela. Eu tive o privilégio de ter um sonho com ela tão lindo. Ela apareceu para mim num jardim, num lugar muito bonito. E aí, acho que de tamanho que era a minha não aceitação da partida dela. E ela estava muito bonita. E ela virou para mim muito sorridente, feliz, virou e falou, meu filho, a única coisa que eu posso falar para você é que eu estou bem. Para você ficar tranquilo, né? Você seguir sua vida tranquilo. E eu estou super bem, né? E isso me ajudou muito a reconstruir a minha caminhada, sabe, sem ela, porque é uma pessoa que até hoje eu sinto muita falta, né? A falta, ela é eterna, né? Enquanto você perde uma pessoa, não quer dizer que você vai esquecer da pessoa, né? Mas você tem que dar um ressignificado para sua vida, né? Marconi, o luto é um processo lento, dolorido, que tem como características uma tristeza profunda, um afastamento de qualquer atividade que não esteja ligada àquela pessoa perdida, o desligamento do mundo externo e uma incapacidade de substituir aquele objeto ou pessoa perdida. Como você viveu tudo isso? A perda assim, que eu tive, que me trouxe muito problema de não aceitação e de você ficar recluso para o mundo, foi a perda da minha esposa. A gente já tinha 17 anos de matrimônio, de vida conjugal, né? E passar aquilo não foi fácil. Eu sofri um acidente de carro aqui perto de Pouso Alegre, inclusive era eu que estava dirigindo o carro. E na hora que eu estava vindo, eu vi como se fosse uma roda de caminhão no meio da minha faixa, né, de rolagem. E aí eu fui desviar dessa roda, desse pneu, e na hora que eu puxei o carro, tracionei o carro para a direita, para desviar, o carro balançou, ele perdeu a estabilidade, foi para o acostamento. E no acostamento ele bateu numa pedra, e aí ele levantou e caiu. E no que ele levantou e caiu, minha esposa caiu para fora do carro e o carro caiu em cima dela. E ela faleceu. Para mim foi muito duro perdê-la, né? Porque era uma pessoa que eu amava muito, né? E é como se eu tivesse perdido metade de mim. Como se eu tivesse só uma perna e um braço.
e não tivesse aonde me apoiar do outro lado. Então isso para mim mexeu muito comigo, fiquei muito mal. Para mim foi um processo de luto diferente dos outros, né? Porque foi um processo de reconstrução, de você se reconstruir como ser humano, como pessoa. E aí a tristeza que me veio muito grande foi porque o não aceitar, o não admitir que aquilo tivesse acontecido me deixou muito mal. Inclusive assim com pensamentos muito negativos, no sentido de nem querer viver mais, né? Mas por outro lado, eu tinha duas pessoas que dependiam muito de mim. Que eram o Marcos e o Lucas. Assim, os 30 primeiros dias foi muito pesado, muito difícil de se viver. E depois eu comecei a abrir a minha vida para começar a resgatar a minha vida, porque eu tinha duas pessoas que precisavam de mim. Não podia ficar depressivo, me dar o luxo de ficar doente ou o luxo de morrer, porque eu tinha que cuidar dele. O luto, Marconi, diferente do que muitas pessoas acham, é um processo positivo e necessário. Mas o processo de luto pode ter dois destinos. Um deles é a melancolia, e essa sim é patológica. Quando a pessoa cultiva eternamente aquela perda e ela é incapaz de investir sua energia em outras coisas a não ser naquela pessoa, naquele objeto perdido. Outro destino para o processo de luto é a mania. É um comportamento alvoroçado, sem inibição, sem censura. A pessoa pode se envolver com bebida, com drogas, aquela vontade de sair, né, com diversos parceiros, de aproveitar a vida de uma forma alvoroçada. Você identificou no seu processo de luto ou a melancolia ou a mania? Eu conheci uma pessoa, né, que é a Aline, que foi um presente de Deus na minha vida. E aí eu me casei com ela. E aí nós começamos a reconstruir as nossas vidas, né? Eu, a minha vida, junto com ela, né? E dos meus filhos, né? Eu não fiquei paralisado na melancolia nem nas manias, né? Porque a gente deu continuidade à nossa vida, né? E quando foi em 2013, nós tivemos uma filha, né? Nesse processo nós ganhamos uma menina, que era a Valentina. Ela nasceu com uma acidemia muito rara, que poucas pessoas já ouviram falar, que é a acidemia metilmalônica, né? Que gera uma complicação na quebra das moléculas de proteína, de lipídios, glicídios. No nosso corpo, tudo aquilo que o organismo não absorve vira ácido. E esse era o processo dela. Então era uma doença que causava uma acidez. E essa acidez ela ia para a corrente sanguínea e causava assim, uma destruição muito grande no organismo. Então essa minha filha viveu 69 dias. A perda de um filho, né, ela é tão grande que é uma dor tão grande que não existe nem nome para essa dor, né? Você perder um filho, né? Quando você perde uma esposa, você é viúvo. Quando você perde os pais, você vira órfão. Quando você perde um filho, não existe nome para isso. Tamanha é a dor. E assim, e aí foi um processo de luto muito grande, né? Mas esse processo de luto ele já se deu com ela viva. Nessa perda dela, eu achei importante sim buscar ajuda externa. Foi onde eu comecei a fazer um acompanhamento com um psicólogo, né? E me ajudar a buscar um reequilíbrio, né? Psíquico para isso, né? Porque foi algo que mexeu muito comigo, né? Por mais difícil que fosse, né? A gente conseguiu passar por esse momento e nós tivemos um presente maravilhoso que foi a chegada do João, né, que é uma benção de filho. O menino hoje está em 3 anos e quando a gente estava achando que não ia acontecer mais nada, ganhamos a Maria, né, que é outra benção, né? A Maria, ela veio num momento inesperado, a gente não estava nem planejando. Mas quando ela veio no momento certo, né? Foi um presente de Deus. Então acho que o processo de luto é isso, é você aceitar a partida do outro,
né? Mas o mais importante, além de aceitar a partida do outro, é você aceitar o outro no dia a dia. É você viver bem com a pessoa amada. É você viver bem com o seu filho, viver bem com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos. Ter uma boa relação. Uma relação de respeito, de amor, de amizade, de carinho.